Vamos agora então à relação entre o potencial e a pressão. É o chamado coeficiente bárico da célula. Uma outra relação de Gibbs-Helmholtz diz que a variação do ΔG de uma reação com a pressão a uma temperatura constante dão a variação do volume molar, quando essa reação se completa, né? 1 mol. Substituindo a equação de Nernst, aqui onde consta o ΔG, eu vou ter uma relação com o potencial. Portanto, eu vou ter o coeficiente bárico da célula, o dE, dP, AT constante, não a pressão constante, obviamente, mas a temperatura constante, vai ser igual a menos o ΔV sobre ZF, para qualquer reação, né? Se for 1 mol, então vai ser ΔV molar, né? Se eu ponho dE aqui, se eu ponho potencial, então eu estou imaginando potencial de eletrodo, né? Posso imaginar a reação contra a reação de hidrogênio, ou não, mas eu vou ter que saber que o ΔH é relativo ao ΔH e ao ΔG de uma reação onde o padrão é o hidrogênio. Bom, é possível medir tal coisa, o volume molar dessa forma? A sensibilidade necessária na medição do potencial para um ΔE para uma certa ΔP aplicado pode ser determinado por essa equação, né? Então, por outro lado, eu posso transformar essa variação de volume molar, posso transformar essa variação aqui de volume molar, lembrando que o volume é a área vezes a variação de espessura, para uma área constante, né? Eu dividindo tudo pela área, aqui está o volume, dividindo isso pela área, eu vou ter que a espessura guarda também uma relação com o coeficiente bárico da célula, desde que eu tenha dividido pela área, tá? A equação pela área. Quer dizer, eu posso usar tanto uma variação molar, como posso colocar uma variação de espessura, dependendo do que eu quiser determinar experimentalmente, tá? Bom, para usar esse coeficiente bárico da célula, né, eu tenho volts e aqui eu posso ter atmosferas, ou posso ter, sei lá, newtons por metro quadrado, né? Eu vou ter que usar outra forma da constante de Faraday, que é 96.485 coulombs por mol, né? Ou joules por volt por mol, ou metro vezes newton por volt por mol. É o caso do sempre 96.485. Só estamos mudando as unidades aqui, né? Ou então passo para caloria, né? Dá 23.061 calorias por volt por mol, ou 26,801 ampere-hora por mol, né? Dependendo das unidades que eu estiver usando, né? A variação do volume molar na reação, né, é dado, portanto, por essa equação, tá aqui em cima, né, isolando o ΔVm, né, e vamos ver a variação, vamos transformar as unidades, né, tá aqui o ΔE igual ao delta volume molar vezes ΔP sobre ZF, né. Bom, o E nessa equação está em volts, a variação do volume molar em metro cúbico, a variação da pressão em newton por metro cúbico, né? E o Z não tem unidade, mas o Faraday vale, vamos ver aqui, o Faraday vale aproximadamente 10 na 5, isso é quase 100 mil, metro vezes newton por volt por mol, tá? Tem um Z aqui, certo? Bom, então eu posso,
usar essa unidade aqui e vamos aproximar por 10 na 5, tá? O ΔE vai ser, então, uma variação de volume, substituindo, né, uma variação de volume, vezes 10 na 6 centímetros cúbicos, né? Eu estou passando de metro cúbico para centímetro cúbico, eu tenho que botar vezes 10 na 6, tá? A variação de pressão eu posso passar para a atmosfera, né? Onde uma atmosfera vale 10 na 5 newtons por metro quadrado, então 1 newton por metro quadrado, que é a unidade que está ali, vai valer 10 na menos 5 atmosferas. Então, fazendo a substituição, eu já vou ter 10 na 5, menos 5 em cima, 10 na 5 embaixo, vai ficar 10 na menos 10, vezes 10 na 6, divididos por Z. Olha, eu terei no final a variação do volume molar em centímetros cúbicos por mol, né? Vezes o ΔP, vezes 10 na menos 4. Tá? É essa a relação entre o ΔE em volts, né? ΔE em volts, o ΔV, a variação molar em centímetros cúbicos por mol, e o ΔP em atmosfera, né? Vezes 10 na menos 4. Tá? Bom, retornando à forma anterior, ΔE por ΔP é igual a delta volume molar, centímetros cúbicos para 1 mol, né, por mol, vezes 10 na menos 4. Tá? Se eu tiver, bom, eu botando na forma derivada, né, na inclinação dE/dP, volts por atmosfera, eu vou ter 10 na menos 4 vezes 10 vezes o ΔV molar em centímetros cúbicos por Z. Tá? Dá 10 na menos 4 ΔV. Então, vamos botar unidades aqui, né? Depois dessa modificação de unidades, né? Vamos ver, atribuir valor a essas unidades. Digamos que a minha variação do volume molar, né, leve à formação de 1 centímetro cúbico de alguma coisa. Né? Então, formou 1 mol e o volume molar é 1 centímetro cúbico. Tá? Vamos também admitir que Z, o número de elétrons trocados, é 1. Né? Senão eu vou ter que dividir aqui pelo Z. Ó, tá? E vai me diminuir mais ainda o meu sinal. Então, vamos dizer, digamos que o Z seja... O Z geralmente é 1 ou 2, raramente 3. Tá? No caso do alumínio é 3. Tá? Bom, então eu vou ter um dE/dP, um coeficiente bárico em volts por atmosfera, de 10 na menos 4 volts por atmosfera. Tá? Se a minha variação de volume molar for 1 centímetro cúbico, tá? E o Z for igual a 1, eu vou medir 10 na menos 4 volts por cada atmosfera que eu variar. 10 na menos 4 é 100 microvolts por uma atmosfera. Tá certo? Isso eu estou querendo fazer para mostrar que sensibilidade eu preciso experimentalmente. Isso a gente precisa calcular antes, né, de fazer o experimento. Então, digamos que eu tenha uma célula que dê 200 milivolts, né? E eu vá de 0 a 200 atmosferas. 200 atmosferas é a pressão de uma garrafa de nitrogênio. Quer dizer, se vocês estiverem tirando o oxigênio e abrirem a pressão numa célula de metal, né? Que eu possa pressurizar, e vocês abrirem totalmente a bala de nitrogênio, vai ter 200 atmosferas sobre a solução. Né? Então, dessa forma, a gente pode ter um limite facilmente, o aumento 200 atmosferas no máximo. Vocês vão ter para 1 centímetro cúbico simplesmente 20 milivolts de acréscimo. Né? Quer dizer, de 0 para 200, né? Aumentei 200 vezes, eu vou ter 200 vezes 100 microns, quer dizer, 200 vezes 0,1 milivolts, eu vou ter 20 milivolts
de incremento, ou de 200 para 220 milivolts, né? Não é tanto, né? Não é tanto. Mas não necessariamente o meu volume molar é de míseros 1 cm3, né? Se ele for maior, eu vou medir uma variação maior, tá? E o DP aqui é os nossos 10 na menos 4, né? O 10 na menos 4, 100 microvolts, né? 100 microvolts por... Bom, 100 microvolts é 0,1 milivolts, né? Por incremento de atmosfera, tá? Por uma atmosfera, certo? Então, isso é, demonstra para vocês a sensibilidade que não é tão grande desse tipo de experimento, a não ser que a variação de volume molar é muito grande, tá? Essas variações muitas vezes são medidas com lock-in amplifier, onde eu fico variando a pressão, né, entre dois valores, fico perturbando senoidalmente a pressão com servo-elemento e meço uma variação de potencial em fase, né? E com isso eu consigo determinar essa inclinação aqui, né? Qual é o ΔE para um certo ΔP provocado, tá? Os lock-in amplifiers são usados também em medidas de impedância, são aqueles circuitos dispositivos eletrônicos, né, que medem apenas o que está em fase com o sinal de perturbação, quer dizer, eu perturbo a pressão senoidalmente com uma certa frequência e meço com o lock-in amplifier, filtro e só meço a variação naquela frequência, tá ok? Bom, mas digamos que eu tenha, como eu tinha visto no início, né, que eu tenha a variação, quer dizer, eu divida pela área a expressão, daí eu vou ter a variação da espessura. A variação da espessura é algo que eu posso checar, inclusive, né, para um produto sólido que não tem grande variação de volume com a pressão, eu posso verificar qual é o que se formou, né? Deixo, deixo 1 mol ser produzido e eu posso verificar qual a variação da espessura. Para o mesmo exemplo de 1 cm3 a variação do volume molar, né? Se eu tiver uma área de 1 por 1 centímetro, 1 cm², né? 10 na menos 4, né? A variação vai ser 10 na menos 4, está aqui, ó, para 1 cm³ de variação molar, né? Eu mediria uma variação de 10 na menos 4, né? Isso vai me dar 10 na menos 4 cm³, vai dar 1 volt por atmosfera, né? Daí eu teria aqui, poderia medir a espessura, né? 10 na menos 4 é 1 micro, tá? Para 1 por 1, tá? Só para vocês terem uma ideia como eu posso planejar o meu experimento, né? Pensando em espessura, que eu posso checar por microscópio, uma cross-section, ou simplesmente variação do potencial, que é muito mais fácil de medir, né? Tem uma outra coisa interessante, que se eu tiver um eletrodo gasoso, né, pegando um problema concreto, o eletrodo prata cloreto de prata contra o eletrodo padrão de hidrogênio. Quer dizer, o ΔG dessa reação leva ao potencial, né, do eletrodo, certo? Se eu montar uma célula assim, contra a redução do AgCl contra a oxidação do hidrogênio, né, eu vou ter uma célula normal, né, com potencial de eletrodo. Aqui ela está invertida, né, é a oxidação da prata contra a redução do H+, tá? Mas os potenciais, na escala de potenciais padrão, eles são potenciais que imaginam a redução, né? Eles sempre imaginam
a reação e o ΔG da reação de redução do meu eletrodo, né? E, portanto, oxidação do hidrogênio de H2 a H+, tá? Aqui no caso eu vou ter a troca de 2 elétrons para 1 mol de H2, tá? Z igual a 2. Então, se eu montar essa equação, dE dP é igual a, bom, ΔV é igual a RT sobre P. Se eu substituir o dE dP, tá? Se lembram? Pelo ΔV, que é ΔV RT sobre P, vai aparecer um menos aqui, tá? Porque eu substituí o E, o G por E, né? Daí tem menos ΔV. Então, o ΔV, né? O menos ΔV vai me dar essa diminuição, aumento. Eu vou ter que cuidar o sinal, tá? E são 2 elétrons por mol de hidrogênio. Eu vou ter que a variação do potencial com a pressão, substituindo o ΔG aqui, fica RT sobre Z igual a 2, RT, o ΔP passou para cá, RT sobre 2F vezes 1 sobre P, tá? Eu vou ter uma equação desse tipo, que o potencial é o potencial medido em uma atmosfera menos RT sobre ZF vezes neperiano da pressão parcial de H2. Não sei se vocês observaram, vocês podem olhar com maior atenção essa equação e botar o ΔG com a reação no sentido correto, né? Se vocês botarem o ΔG no sentido correto, vocês vão ver que vai sumir um mol de hidrogênio, né? Porque daí a reação é de redução, e daí eu vou ter uma variação de volume onde vai sumir um mol de hidrogênio, e isso vai me levar, bom, no final eu tenho essa relação entre o potencial da célula contra o eletrodo padrão de hidrogênio, quer dizer, o potencial do eletrodo vai ser o potencial do eletrodo quando o hidrogênio tem uma atmosfera, menos RT sobre 2F, logaritmo neperiano da pressão de hidrogênio, né, quando essa pressão varia. É essa a equação. Bom, vocês observaram que essa é a equação de Nernst, né? Então, por essa relação de Gibbs-Helmholtz, né, eu posso colocar o menos ΔG sobre, que é igual a E sobre ZF, e vou obter de uma forma indireta, num outro caminho, o potencial do eletrodo, tá? O potencial segundo a equação de Nernst, né? Variando com a concentração, no caso aqui, expresso pela pressão parcial de hidrogênio. Vamos seguir então e vamos à eficiência de células a combustível, tá? Nós estamos aqui com o exemplo da célula alcalina, a célula de Bacon, que foi usada no projeto Apollo, né? Então, ela foi otimizada durante, é um dos subprodutos da corrida para a Lua, né? Então, a célula funciona num meio alcalino, né? A célula alcalina de Bacon, e a reação total envolve a queima de 2 móis de hidrogênio com 1 de oxigênio, virando 2 moléculas d'água, né? De um lado se injeta o hidrogênio, né? E eu tenho um eletrodo poroso de níquel, e do outro lado eu injeto o oxigênio, tem uma certa pressão de oxigênio aqui, portanto, eu tenho uma pressão de oxigênio, e ele penetra aqui no níquel poroso que está embebido nesse eletrólito alcalino, KOH, né? Então, o que acontece? O O2 se reduz ao H-, né? E o H2 se oxida a H+, né? Então, aqui eu tenho a oxidação do H2 a H+, dentro dos poros, né? Vou formar H+, e o H+, não na fase gasosa, né? Nos poros úmidos. E aqui eu tenho a formação de OH-, nesses poros úmidos, que migra para o outro lado,
formando água, né? Que vai junto como o vapor da água com os restos, né? Eu gero qualquer quantidade de calor, né? Então, num lado eu vou pegar e vou reduzir quer dizer, vou oxidar o hidrogênio, que vai se recombinar com 4 OH- produzidos anteriormente no outro lado do eletrodo, e vou formar 4 moléculas de água com a produção de 4 elétrons, né? Quer dizer, desse lado aqui eu tenho oxidação, que é perder elétrons, e esse ânodo aqui, ele não vai ser o polo positivo, porque eu estou produzindo, eu estou agindo ao contrário, né? Eu estou fornecendo energia e um excesso de elétrons vai ser produzido aqui, logo, esse é o polo negativo. E esses elétrons vão externamente para o polo positivo, e a corrente positiva tem o sentido contrário, porque o elétron tem o valor contrário da corrente. Carga menos 1. Né? Bom, carga negativa. Do outro lado, no cátodo, né, onde eu sempre tenho redução, o oxigênio se combina com 2 moléculas de água, recebe 4 elétrons que circularam externamente fazendo trabalho, dando 4 íons de hidroxila. Né? Bom, vocês imaginem, se eu fosse aumentar aqui, ó, vocês imaginem um poro no níquel, tá? Um poro no níquel, e por capilaridade, nós não vamos fazer muito adiante, né? Por capilaridade, o eletrólito está vindo até aqui, tá? Vamos dizer que ele molhou assim, ó. Então, tudo isso aqui é a solução. E o O2 vai penetrar nesse poro aqui, né? E se dissolver nessa solução. E aqui ele vai receber os elétrons, né? Vai receber os elétrons da fase metálica níquel, vai receber os elétrons, os quais vão, né, passar para a molécula de O2, que é uma reação lenta, que vai virar no final OH-. Né? Claro que não botei a estequiometria aqui, já é difícil o suficiente desenhar uma delas. Tá? E aqui está a célula, né? Esse é o OH-, tá? Podemos fazer isso melhor, mas esse OH- vai aqui para dentro, certo? E esse OH-, então ele vai migrar dentro do eletrólito até o outro lado. A mesma coisa acontece com o hidrogênio do outro lado. Ele se dissolve, vai ter uma certa pressão, só que desse lado eu vou começar a produzir água, né? Se esse hidrogênio não for consumido completamente, eu vou ter vapor d'água e H2. Né? Quanto melhor o consumo, mais eu vou, uh, produzir, vou consumir o H2. Tá? Então essa é a célula de Bacon, consome oxigênio e hidrogênio e produz energia elétrica, trabalho elétrico a ser executado. Tá ok? Essa água, né, pode ser reinjetada aqui, né, porque isso aqui vai haver uma perda de água que pode tanto ir para lá ou voltar aqui por pressão osmótica, né? Vejam, esse eletrólito aqui é muito concentrado, ela pode querer voltar, tá? Bom, a produção de energia, que é extremamente espontânea, é menos 474 quilojoules por mol. Quer dizer, 474 mil joules, 28, são liberados a cada mol de oxigênio que é consumido no cátodo. Tá? A variação de entalpia é menos 570 aproximadamente quilojoules por mol de O2. Tá? Nós estamos referenciando essa reação toda a 1 mol de O2. Tá? Desse lado é 1 mol de O2, que gasta 2 águas, né? E produz 4OH-, então, fazendo a estequiometria, 4OH-,
vão dar 2H2, e é essa a reação, a soma dessas duas reações, que é a reação total que está aqui. Desta reação, o ΔG é menos, quase menos 500, né? Menos 474. E o ΔH é menos 571. Se eu quiser calcular a eficiência energética, eu divido o ΔG pelo ΔH e vai me dar 0,83. Quer dizer, essa célula tem um ΔG menor que o ΔH. Se vocês forem lá antes, né, vocês vão ter uma variação de entropia. Quer dizer, a entropia, né, é positiva. A variação da entropia nessa reação tem que ser positiva. Né? Vamos ver se eu não errei. Ah, não, é negativa. A reação é negativa, quer dizer, menos 400. Deixa eu ver aqui, dá 26, e aqui eu vou ter mais tanto, né? 71. Eu tenho menos 470. O termo entrópico, o T ΔS vai ter que ser quase menos 80, né? E daí para chegar no menos 570. Eu tenho uma diminuição de entropia. Tá correto isso? Tá. Eu tenho o consumo de 2 mols e outro mol aqui, quer dizer, eu tenho o consumo de 3 mols gasosos que viram nenhum mol gasoso. Tá? Viram duas moléculas d'água. Tá? Então existe uma redução violenta de entropia. Tá? E sobra bastante calor, quase 100 kJ por mol de O2. Cada vez que eu gasto um mol de O2 e produzo 4 Faradays, né? Eu vou de corrente e carga, né? 4 coulombs, 4 vezes 96.487 coulombs, eu vou produzir cerca de 100, vão me sobrar 100 kJ, tá? Essa célula vai esquentar. Né? E a eficiência energética é 0,83. Comparado com um motor elétrico à base de turbina, isso é muito maior do que se obtém. Tá? A variação da célula, o FEM da célula, a diferença de potencial aqui, quando a corrente é zero, é 1,24 volts. Tá? Se eu quiser ter uma tensão maior, eu obviamente vou ter que colocar em série uma série de células, né, para somar essas diferenças de potencial. Tá? Então, eu posso reorganizar essa eficiência, né, ΔG sobre ΔH, né, é a força eletromotriz divididos pelo ΔG menos, quer dizer, seria aqui o ΔG mais T ΔS, né? Então eu posso colocar aqui, ó, no caso seria o ΔH, ΔG menos T ΔS, né? Então eu substituindo, eu tenho a força eletromotriz eletromotriz menos o coeficiente térmico da célula, né? Vai me dar essa expressão, colocando os valores, eu vou ter um coeficiente térmico da célula de menos 84 milivolts por grau centígrado. Tá? Esse é o coeficiente térmico da célula, e isso se refere àquele caso anterior de a entropia aumentar. Aqui no caso a entropia diminui, e por isso o dE/dt, vocês voltem à aula anterior, aula número 3, é o caso com uma inclinação negativa, coeficiente térmico negativo. Tá? Bom, na prática, com a operação, tá? Quando passando alguma corrente, eu vou ter não aqueles 1,24, mas 1,1 volts quando passa alguma corrente, né? E a eficiência energética não é tão boa, nem tudo consegue queimar aí. Eu vou ter 0,75 em vez de 0,83, tá? A energia excedente, aproximadamente 100 kJ, vira calor. É menos aproximadamente 100 kJ por mol de oxigênio, certo?
O caso anterior foi a eficiência de uma célula combustível, tá? E aqui agora nós vamos ver a eficiência de acumuladores, né, de armazenadores de energia, assim comumente, né, chamados de baterias, tá? Vamos ver então a bateria mais conhecida, o acumulador mais conhecido. Não tem nenhum problema de usar o termo bateria, é isso que se usa mesmo, tá? Que é a bateria de chumbo ácido, tá? Essa bateria ela é muito interessante porque o produto de oxidação e de redução, quer dizer, é o mesmo, é o sulfato de chumbo. Então, o produto da oxidação de um lado, na descarga, né? Na descarga, o chumbo vai se oxidar. Opa, tá aqui, ó. O chumbo vai se oxidar a PbSO4, deixando elétrons aqui, né? Então, isso aqui é uma fonte de elétrons, logo, isso aqui é o polo, obviamente, negativo. Oxidar, negativo. Então, aqui, na oxidação, é obviamente o ânodo, tá? E do outro lado, o óxido de chumbo, que é condutor elétrico, né? Um semicondutor que conduz bem, vai se reduzir, né? Aqui o chumbo 4, a chumbo 2, PbSO4, formando uma camada não condutora de sulfato de chumbo, péssimo condutor, sulfato de chumbo, né? Então, o chumbo vai se passivando com recobrimento de sulfato de chumbo, o chumbo se passiva em sulfato, e do outro lado o PbO2 vai se passivando com PbSO4. É uma reação de superfície que se completa quando não é possível mais formar sulfato por impedimento espacial, recobrimento total do eletrodo, tá? Essa é a bateria de chumbo ácido que tem aqui no eletrólito, com um íon comum, sulfato dos dois lados, o ácido sulfúrico, tá? Então, na descarga, o PbO2 e o Pb reagem e dão PbSO4, né? Quer dizer, o produto da redução do PbO2 e da oxidação do Pb é o mesmo, o PbSO4, tá? Eu tenho consumo de ácido sulfúrico, quer dizer, existe uma diminuição da quantidade, da concentração de ácido sulfúrico quando a bateria se descarrega. Por isso, a densidade do eletrólito cai. O ácido sulfúrico é muito denso, né? E se mede com o densímetro, eu posso medir a densidade e estimar o quanto eu ainda posso descarregar da solução, né? Bom, para uma célula que tem 1 molar, né, de H2SO4, tá? A força eletromotriz, né, vai dar de um lado e de outro e tal, somando os dois vai dar 2,041, né? Isso para 1 molar, né? Vamos ver eletroquimicamente como se representa isso, né? Não, antes disso vamos ver as reações parciais, né? O PbSO4 mais 2 elétrons, né? Dá Pb mais SO4, isso é a carga. Então essa é a carga, ó. Na carga eu reduzo o PbSO4 a Pb, quer dizer, chumbo 2 a chumbo 0, e oxido o PbSO4 do outro lado a PbO2, chumbo 2 a chumbo 4, tá? A de um lado tem um E0, o chumbo, o eletrodo chumbo sulfato, chumbo é menos 356. E a variação, né, como Z é igual a 2, é menos 29 milivolts, isso é um eletrodo do segundo tipo, né? Menos 29,5 milivolts e depende da concentração de sulfato, tá? Bom, quanto menor a concentração de sulfato, digamos que a concentração de sulfato, em vez de ser 1, seja 0,1, né? O potencial, então eu vou ter 0,1, o log vai ser menos 1, eu vou aumentar o potencial, tá? Bom, a mesma coisa do outro lado,
tem uma reação de redução do PbSO4, vejam, ela está escrita como deve, né? Uma reação de redução. E, nesse caso, o E0 é 1,7 milivolts, né? Acima de 1 volt, né? E existe uma variação com o pH, porque eu produzo 4H+, na descarga, mas vou consumir 4H+, na carga, né, que é a redução a PbSO4. Então eu tenho uma dependência do pH e uma dependência da concentração de sulfato. Tá? Tá ok? E isso tudo dá, a soma desses dois potenciais, me dá para a concentração 1 molar de H2SO4, cerca de 2,041 volts. Tá? Esta é a maravilhosa bateria de chumbo ácido que existe há mais de 100 anos. Tá? Vamos ver a sua representação. Tá? Num mesmo gráfico de corrente versus potencial do eletrodo, eu vou colocar o eletrodo sulfato chumbo-chumbo e o eletrodo PbO2, PbSO4. Tá? É claro que na carga e na descarga eles não vão fazer ambos oxidação. Um vai fazer oxidação, o outro redução e vice-versa. Tá certo? Vamos ver primeiramente a descarga. Na descarga, eu vou ter oxidação do chumbo a PbSO4. Tá? Bom, o potencial, o E0 é menos 356. Vamos pegar a situação de condições padrão, tá ok? Bom, então eu tenho a descarga com uma certa corrente. Vamos fazer essa descarga com essa corrente aqui, tá? Para áreas iguais de eletrodo, essa corrente vai ser a mesma que vai passar do outro lado, né? Essa corrente rebatendo para o outro lado, está aqui, ó. Esse I, né? Eu vou ter a oxidação do chumbo e vou ter a oxidação do chumbo e vou ter a redução do PbSO4. PbSO4 vai formar, na sua redução, vai formar PbO2. Então eu vou ter essa corrente passando desse lado e essa corrente passando do outro lado. A força eletromotriz, que é o 2,041, é medida no circuito aberto, carga zero. Nessas condições em que passa sim uma corrente de carga, de descarga, né, de um lado e de outro, provocando oxidação no polo negativo e redução no polo positivo, vai me fazer com que a diferença de potencial caia. Ela é menor do que a redução, do que a força eletromotriz. Né? Essa é a diferença de potencial na descarga para essa corrente. Tá? Essas curvas se cruzam em algum lugar. Né? Se eu rebater para cima, eu posso enxergar simultaneamente a redução, a oxidação do chumbo a sulfato de chumbo e a redução do óxido chumbo a sulfato. Né? Essas curvas, mais corretamente, eu poderia tê-las assim, ó, se cruzam aqui, e essa é a corrente de circuito aberto. Né? Esse valor aqui de corrente é a corrente de circuito aberto, e daí a diferença de potencial é zero. Quer dizer, à medida que eu vou diminuindo a corrente, a diferença de potencial sobe até a diferença, a FEM da célula, a dita FEM da célula. Não? É isso aí. Vejam que corrente vezes diferença de potencial, corrente vezes diferença de potencial, aqui está a densidade de corrente, dá potência, né?
Ampere, essa área aqui, é a potência quando se opera nessa corrente. Então, essa área aqui, esse quadrado aqui, corrente por diferença de potencial, vezes diferença de potencial, é potência, né? Essa potência é máxima para uma dada corrente, né? Se a corrente é zero, não tem potência nenhuma, se está em curto, tão pouco, porque num caso a corrente é zero, e no outro caso a diferença de potencial é zero, né? E a área vai ser zero. Existe um ponto ótimo onde a potência é máxima, corrente ótima de trabalho, tá ok? Bom, como eu tenho densidade de corrente não corrente, isso é uma potência por área, né? Uma densidade de potência, tá? Uma capacidade, tá ok? A gente pode analisar a carga e a descarga da bateria, né? Num gráfico onde eu agora, no tempo, a corrente não é uma variável, a corrente é sempre a mesma, né? Eu aplico uma certa corrente, que tem um valor pré-determinado, e o potencial, a diferença de potencial sobe até um valor determinado pela força eletromotriz mais a soma das sobretensões. Vamos olhar de novo o gráfico anterior. Olha aqui, ó. Se eu estiver carregando com essa mesma corrente, então essa corrente vai se inverter para o outro lado. Daí eu vou ter aqui a corrente de carga e desse lado aqui a corrente de carga vai estar aqui, né? Mas na verdade eu vou estar do outro lado, né? E daí eu vou ter que pôr toda essa energia, a área de energia posta, ó, vai ser toda essa, ó, toda essa. Vamos achurrar aqui levemente, ó. Toda essa área aqui. Quer dizer, eu vou colocar mais energia do que eu posso tirar, tá? Certo? Bom, existe um pequeno problema que se eu aplicar uma corrente de carga muito alta, eu vou ter uma reação paralela. Aqui começa a redução de hidrogênio, que é extremamente inibida sobre o chumbo, mas ela existe, né? Então eu vou fazer eletrólise da água com redução da água aqui simultaneamente produção de hidrogênio. Vou perder uma parte da carga durante o carregamento. Idem no lado, na placa do PbO2, onde eu vou começar a produzir oxigênio, aqui faltou um 2, O2, né? Certo? Vou produzir oxigênio por eletrólise da água de um lado e de outro. Tá? Redução da água e oxidação, havendo perda de corrente, né? Fuga de corrente no carregamento. Tá ok? Bom, vejam só um pouquinho aqui. Vejam, existe uma sobretensão para fazer passar essa carga, né, para fazer passar essa corrente num sentido, eu vou ter toda essa sobretensão aqui, ó. E do outro lado, eu vou ter, para passar essa mesma corrente, inverter a reação, eu vou ter essa sobretensão aqui, né? Então, somando essa sobretensão mais essa, é que eu chego neste valor aqui. Isso aqui, na verdade, é a soma de duas sobretensões. E é o que eu vou ter que aplicar mais para, com uma certa corrente de carregamento, produzir essa sobretensão, né? Então, estou carregando, salta assim. Enquanto eu estiver carregando e houver material para carregar, eu vou mantendo esse potencial. Em um certo momento, acabou o material, termina o material dos dois lados, não sei qual que vai terminar antes, né? Mas vai terminar o material dos dois lados e o potencial vai saltar, e daí eu vou ter a soma das duas sobretensões, mais eu vou ter a sobretensão da eletrólise da água, né? Dos dois lados. Então, o potencial salta até aqui eu estive carregando a bateria. A partir daqui eu estive fazendo só a eletrólise da água, tá? Ou simultaneamente eletrólise da água. Na descarga, idem. Eu vou ter durante esse tempo aqui, eu vou fazer a redução e oxidação do sulfato de um lado do outro.
até que toda a bateria se recobre com sulfato e acabou a minha descarga, né? Então vejam, eu tenho relações de carga posta e absorvida, e eu tenho relações de energia, quer dizer, eu tenho eficiências de energia e de carga, né? Então, a energia a eficiência de corrente ou a eficiência de carga é a corrente de carga vezes o tempo. Quer dizer, é essa área aqui, né, é esse tempo aqui vezes a corrente que foi usada na carga, né? E se eu dividir pelo tempo e a corrente de descarga, que eu vou ter então a carga de descarga, né? Se eu dividir um valor pelo outro, eu vou ter a eficiência de corrente, eu vou ter tantos ampere-hora para dentro e obtive depois no descarregamento uma quantidade menor, porque eu sempre vou fazer um pouquinho de eletrólise de água, né? É assim que se perde corrente, né? Eu perco carga por causa dessa reaçãozinha aqui e dessa reaçãozinha aqui, principalmente no carregamento, tá? Principalmente no carregamento. E por outro lado, existe a eficiência energética. A eficiência energética tem a ver com a força eletromotriz mais a polarização, quer dizer, a eficiência energética de carregamento e descarregamento, né? Então é a força eletriz mais a polarização, que são as duas sobretensões, é uma polarização, né? Semelhante ao que acontece na corrosão, que eu tenho uma reação qualquer com duas reações, né? Eu tenho polarização e não apenas uma sobretensão, vezes a corrente, né? Isso no carregamento, dividido pela mesma coisa, né? Variação de potencial vezes corrente na descarga. Isso me dá eficiência energética, tá? Bom, agora vamos olhar um outro acumulador, tá? Que também vimos um acumulador muito antigo, que é padrão, que é o sulfato de chumbo, que tem um aspecto, a bateria de chumbo ácido, que tem um aspecto muito interessante. O produto de um é o reagente de outra reação, tá? Que é o sulfato de chumbo. Existe uma outra reação em acumuladores que são das baterias de íon lítio, tá? As baterias de íon lítio também são ditas que seguem o princípio de rocking chair. Rocking chair é uma cadeira de balanço, quer dizer, o lítio sai de um material e vai para outro e depois ele retorna, né? No início era, por exemplo, uma chapinha de lítio e do outro lado grafite. O lítio saía do lítio metálico, virava íons lítio, atravessava e se inseria na grafite, né? Isso era um processo de oxidação no lado do metal lítio, né? E do redução do lado de enfiar o lítio por intercalação na grafite, tá? Bom, isso dava uma tensão muito baixa, 100 milivolts. Depois se descobriu que era possível inserir o lítio em óxidos, né? Com estrutura da magnetita, né? Os chamados espinélios, tá? E daí, em vez de trabalhar com o metal lítio ele não pode ver água, ele reage explosivamente, né? Então, em vez de trabalhar entre o lítio, metal lítio e a grafite, e o carbono grafite, que dá uma diferença miserável de 0,1 volts, tá? E vejam, a energia, se eu voltar lá, vou voltar lá atrás aqui, ó. A energia tem a ver não apenas com a corrente que passa, mas com a diferença de potencial. A energia vezes a diferença de potencial vezes a corrente que está passando me dá a potência, né? Que vezes o tempo me dá a energia possível. Então, eu tenho num eixo de potenciais, tá? Opa, num eixo de potenciais, vou fazer de novo aqui, ó. Eu tenho apenas 0,1 volts entre o metal lítio
e o carbono grafite. E tenho mais aqui, mais um 3,5 volts, tá? 3,5 volts até os óxidos. Não, o que se usa, o que se começou a usar é o espinélio do cobalto, né? É semelhante à magnetita, né? Que é Fe3O4. Nós temos o CO2O4, né? Perdão, Fe3O, CO3O4, tá? É a magnetita, né? Com cobalto, né? Isso, o lítio, na prática, se faz o seguinte: se vocês desmontarem a bateria do celular de vocês, vocês vão ter de um lado o carbono grafite, tá ok? E o lítio está inserido aqui, reduzido, ele vai se oxidar e vai se transferir para para o espinélio, né, para a magnetita de cobalto, para o óxido de cobalto, tá? Então ele vai se reduzir e vai entrar aqui dentro, tá? Esse é o processo de carregamento, tá? No descarregamento ele vai voltar aqui e vai ter a redução, tá? Bom, como o lítio está reduzido de um lado e está reduzido de outro, só a vontade dele de estar no grafite ou na cobaltita é diferente, né? No óxido de cobalto é diferente, então existe uma diferença de potencial, porque é diferente a vontade de estar num lugar e no outro. E o lítio é um elemento muito leve, né? Então isso aqui eu tenho grafite de um lado, hoje em dia não se usa mais o metal lítio, se usa grafite que é levíssimo e uma lâmina, um polímero impregnado com a cobaltita aí. E muitas vezes se tem misturas de manganês, óxido de manganês e cobalto, né? Cobaltita de manganês. E, bom, esse processo produz, quer dizer, na fabricação se produz uma lâmina de grafite, uma lâmina de eletrólito polimérico sólido, uma lâmina impregnada na cobaltita, e se enrola isso e se faz um rocambole achatado, e esse rocambole achatado é o eletrodo, é a bateria de vocês do celular, tá? Se eu fizer uma redução do carregamento muito rápida, em vez de enfiar o lítio para dentro na grafite, eu vou crescer uma dendrita de lítio. E essa dendrita de lítio vai crescer e vai terminar fechando o curto. Então a reação paralela indesejável é a formação de uma dendrita de metal lítio. Quando fechar o curto, acontece o que aconteceu algumas vezes, acho que era o Samsung número 7, sei lá, Galaxy, alguma coisa, que andou explodindo aí, né? Porque por um erro na corrente de carregamento, eu entrei nessa situação aqui, ó. Eu no carregamento fazia uma reação paralela, que era não a intercalação de lítio, mas sim a produção de lítio metálico sobre a grafite, né? E isso aí me levou a acidentes, tá? Existem outros óxidos que intercalam. A cobaltita é a que se usa comercialmente até hoje e é o que recentemente, no ano passado, levou ao prêmio, ao prêmio Nobel de Química, né? Foi ganho novamente por um eletroquímico pelo desenvolvimento da bateria de lítio, né? Então, é o senhor Goodenough, né? Ganhou, ele tem 90 e tantos, não sei lá, 90 anos, ganhou juntamente com outros dois o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento, tá?
Até hoje é o material que se usa, é o carbono grafite e a cobaltita, mas hoje em dia já com eletrólitos sólidos que podem ser enrolados, etc. e tal. Outros óxidos se verificou que armazenam até mais. Vocês têm aqui o óxido de titânio. O óxido de titânio também intercala lítio. Né? Isso aqui é um trabalho de um doutorando meu. Né? Nós produzimos o óxido de titânio sobre o titânio, que é condutor. Então eu tenho o titânio e o óxido de titânio poroso, né? Em cima do titânio. Né? O óxido Ti2O4 sobre o titânio. E o que a gente estudou é a intercalação do íon lítio nesse óxido de titânio. Tá? Vocês têm aqui o voltamograma. Né? Eu enfiei lítio para dentro por redução. Tá? Então eu começo aqui, reduzo, vou até um certo ponto, vejo já começa a decompor o eletrólito, por isso sobe o potencial, é uma reação paralela. Né? O eletrólito aqui é um carbonato de etileno, tá? Mais uma mistura, né? Com perclorato de lítio, e depois eu retorno e oxido, tiro o lítio, né? E termino o ciclo. Tá? Eu tenho a comparação do titânio, que foi anodizado em 1 molar H2SO4. A gente desenvolveu a anodização porosa do titânio. E aqui eu tenho uma liga de titânio silício, porque o silício é o material que mais intercala lítio, só que ele explode. Então a gente desenvolveu, fabricou a liga de titânio silício, anodizou, então a gente tinha óxido de titânio, né, poroso, vamos fazer assim, óxido de titânio poroso sobre o metal titânio, só que ele estava cheio de bolinhas de silício, nanopartículas de silício, tá? E daí se aumenta um pouco a carga. Tá? Eu tenho um caso, titânio e a liga de titânio, né? Com silício, crescidos porosos, e aqui eu tenho crescidos por anodização a plasma, as duas ligas, dá um óxido não tão bonito, dá uma situação mais amorfa e espalhada, mas é a mesma coisa. Eu começo aqui, reduzo o lítio para dentro, intercalo e daí desintercalo. Tá? Bom, essa forma de plotar, vejam bem, ela é diferente dessa forma aqui. Tá? Dessa forma como está aqui, e é diferente do que normalmente se faz. Tá? O que se faz é pegar o voltamograma, né, que é corrente versus potencial, e transformá-lo. Né? Vejam, se eu pegar o eixo, vamos ver aqui, o eixo da corrente, certo? Que é em ampere por centímetro quadrado, e transformar em ampere vezes o tempo, um determinado tempo. Porque aqui, durante a varredura, está passando o tempo. Né? Então, vezes o tempo que está passando aqui, eu estou varrendo o potencial com uma certa velocidade, né? Dividido pela quantidade, pela massa que eu tenho, né? Eu posso calcular de óxido de titânio sobre o eletrodo, eu posso calcular coulombs por grama do titânio ou coulombs por área, né, de eletrodo. E o potencial que eu preciso, o que eu meço, o que eu preciso pôr, à medida que eu vou fazendo o carregamento. Né? Então é esse tipo, eu carrego, aqui está apenas a descarga. Tá? Então, quer dizer, a descarga é essa curva aqui. Tá? Ela foi transformada, essa curva foi transformada numa curva mais parecida com o que se vê normalmente. Tá? E vejam o que eu falei para vocês, a diferença de 3,5 volts, que é o grande negócio da bateria de lítio. Né? Eu cheguei à descarga, a capacidade chegou até esse ponto, aqui começou a decomposição do eletrólito e então a capacidade não aumenta mais. Né? Esse ponto aqui é relativo a esse ponto aqui. Tá?
Depende se eu estou carregando ou estou descarregando, tá? E então eu tenho isso para os dois tipos, para as duas ligas, o titânio puro e o titânio silício, anodizado de um jeito, anodizado de outro, eu tenho essas duas curvas. E aqui eu tenho a capacidade, que é o valor máximo, né? Eu chego até aqui, a capacidade máxima, versus a ciclagem, né? Então carrego, descarrego, carrego, descarrego. Aqui houve primeiro houve uma perda, né? E depois, perdão, estou falando bobagem aqui. Começa aqui, ó. Aqui é o 1, né? O primeiro ciclo. Houve um aumento de capacidade com a ciclagem, né? Tipo assim, à medida que eu fui carregando a bateria, mais e mais regiões foram sendo envolvidas, né, na profundidade. Provavelmente porque eu enfiei lítio até saturar e daí eu conseguia enfiar lítio lá para dentro, intercalar de forma um lítio que eu consigo recuperar, né? Se diz lítio irreversível, lítio reversível. Então, vejam, eu consigo manter essa carga por vários ciclos, não houve uma queda, até houve um aumento da capacidade, eu cheguei a 400, né? Chegou-se na operação aqui 400 miliampere-hora por grama, né? De óxido de titânio. Enquanto que o titânio puro, isso aqui é a liga, e o titânio puro tem um valor bem inferior, né? Esse foi o nosso desenvolvimento, foi dobrar a carga da bateria de lítio de óxido de titânio, né? E a mesma coisa com o óxido por anodização a plasma, feito em ácido fosfórico, eu também, ó, conseguia ter um grande incremento e vejo a carga vai aumentando, 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 tá? Parece que com o tempo eu vou acionando mais e mais regiões. E o titânio silício incorpora lítio tanto na matriz do óxido como nas nanopartículas de silício, né? Então a gente vai transformando o voltammograma num gráfico de potencial versus capacidade, né? Só que esse gráfico ele começa na descarga, ele anda assim, ó, capacidade máxima, descarrega. Capacidade máxima, descarrega. Eu tenho o primeiro ciclo e o nono ciclo, tá? O primeiro ciclo e o nono ciclo, tá? É o incremento de capacidade. Mas a capacidade máxima descarga no décimo ciclo. A ciclagem faz isso aqui, pá, 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 pá. O ponto inicial é aqui e o ponto final é aqui. E aqui eu tenho a ciclagem do eletrodo. Então eu vou transformando esses gráficos de uma forma que talvez quem trabalhar com baterias vai enxergar mais, que é o número de ciclos que o pessoal faz 100 vezes, né, 50 vezes e tal, e ver como se comporta a capacidade da bateria, que tem uma hora que ela cai, né, a capacidade máxima, né, cai. Essa é a capacidade máxima, né? Tem uma hora que ela cai e daí acabou a vida da bateria, tá? Então eu procurei dar um exemplo próprio aqui de acumulador e com isso a gente termina essa parte, tá? Obrigado.